Vou pedir de novo ao Guilherme. Guilherme, espelha pra gente o WhatsApp, a troca de WhatsApp que a Larissa conseguiu. Olha só, gente. Bom dia, Dizerê. Bom dia. Por favor, vocês trabalham aplicando vacina? É sim. Consegue um cartão de vacina em branco para mim? E aí ela responde, estamos sem. E um bonequinho ali em aperto. Joel, eu fui vacinar essa semana, tomar a vacina bivalente da Covid. Levei meus filhos para tomar o reforço. Você tem que apresentar o seu documento, né? O documento das crianças. Pedir um cartão assim, branco? É uma disfarçatez. Pois é, nem tentou esconder ali, estava realmente pedindo o cartão em branco. Eu imagino que não possa ser entregue assim de maneira tão solta, tão fora de qualquer registro assim. E a reportagem conseguiu detalhar bem uma história cujo esboço mais amplo a gente já tinha, né? Primeiro foi a tentativa ali em Goiás. Não deu certo justamente por causa do lote da vacina, que era do Rio de Janeiro. Daí, um contato do Mauro Cid no Rio de Janeiro conseguiu fazer isso lá pelo município, até esqueci onde é que era. Duque de Caxias. Duque de Caxias. Esse histórico estava bem desenhado já, agora a gente vê nos pormenores, ele na troca de mensagens, como é que foi, como é que começou. Começou com a esposa do Mauro Cid, né? Foi a primeira, depois parece que membros ali da comitiva presidencial e tudo vieram depois. O que a gente pode dizer? Bom, primeiro, é um esquema de corrupção. Claro, isso é um tipo de corrupção também, pode não envolver transferência de dinheiro público, mas você está fraudando documentos, você está, enfim, pegando documentos de forma indevida, você está enganando, enfim, a gestão pública. É uma forma, para benefício próprio, é uma forma de corrupção. A pergunta que sobra é, até que ponto Bolsonaro estava ou não estava ciente de tudo isso? É uma pergunta que eu considero importante, ou era o Mauro Cid fazendo, já que deu certo para minha esposa, estou supondo que tudo isso é verdade também, tá? Não cravo nem que o Mauro Cid seja culpado até agora, precisa realmente ser julgado, mas supondo que seja. Vai que ele viu que deu certo para a esposa, então vamos agradar o chefe também e vamos fazer para ele e para a comitiva dele, para os assessores dele. Impossível, não é. Agora tem outro ponto também. É uma forma de corrupção, acho que estamos de acordo com isso, tem que ser punido, foi descoberto, tem que ser punido, é justo que seja. Mas também não é assim aquele crime que você diga e choque assim, a sociedade brasileira pela gravidade, pela profundidade, né? É um tipo de corrupção que eu imagino é um pouco similar, por exemplo, a pequenos desvios de gabinete, coisas que tem que todos ser investigados e punidos, mas não é exatamente a coisa mais rara e mais chocante da história brasileira. A gente está vendo todo esse destaque justamente porque possivelmente toca no ex-presidente da República. Tem corrupção menor, corrupção maior, Hélio? Não tem. É fácil defender isso, mas é óbvio que tem gravidades diferentes. Eu não concordo. Não se pode minimizar crimes. Cada crime tem a sua punição diferenciada. São crimes maiores e crimes menores. Mas é um crime. Eu aqui, na última vez que a gente mencionou sobre isso, eu mencionei que eu via 3 tipos de crimes nisso. Quando você altera um PDF na sua impressora, faz um Photoshop, você já está fazendo falsidade ideológica. Isso aí dá cadeia, se eu não me engano. Janaí não me corrija. Eu acho que 2 a 5 anos de prisão. Falsidade ideológica, já o PDF em casa. No segundo caso, que é o caso de você pegar um cartão, né, lá do SUS, sei lá de onde, e adulterar, você já tem um crime do lado de lá do médico que está fazendo isso, ou de quem estiver envolvido do lado da administração pública, e tem também do lado de cá um crime adicional, além da falsidade ideológica, que é justamente essa subtração de uma propriedade pública para fazer uma falsidade ideológica. Então tem um segundo nível aí, que já está aqui em questão, parece que tem esse crime. E o terceiro é a inserção de informação falsa em sistema de informação pública, que também está sendo falado nesse caso aí e em outros casos que a gente falou aí de vacinação. Então, veja, tudo isso, cada um desses tem um tipo penal que vai dizer quantos anos de prisão. Então, é assim, eu acho que o Joel tem razão num ponto. A gente no Brasil está acostumado com uma coisa meio solta em que não se vai atrás desse tipo de crime.
Eu completamente discordo. Eu acho que quem comete esse tipo de crime, não importa, tem que pagar por ele, né? Seja 2 anos, 5 anos, 15 anos. E aqui a gente está vendo isso acontecer, né? E tem gente da administração pública também envolvida. Eu acho que é evidente que não são os bilhões que foram desviados pelo PT e outros partidos no Petrolão, mas é um crime. Você está fazendo um crime de falsidade ideológica num registro público, num registro de saúde pública. Isso pode gerar consequências. Caminoto, estão aí surgindo vários personagens, né? Mauro Cid vai ficando cada vez mais enrolado. O que eu ouço no entorno de Jair Bolsonaro e nos líderes da oposição é: deixa que Mauro Cid se explique. O Ailton Barros, que é outra figura também ligada a Bolsonaro, e tem mais um, eu esqueci o nome dele, é Max, daqui a pouco eu busco, que também é ligado a Jair Bolsonaro, também várias pessoas ali do entorno de Bolsonaro, sem esquecer Anderson Torres. Vai ser possível desvincular Jair Bolsonaro disso tudo, convencer juridicamente o Supremo Tribunal Federal e também politicamente a população de que Mauro Cid fez isso para bajular Bolsonaro? Eu acho que isso vai ser determinado pelas investigações, né, Raquel, e pelas provas que vão ser coletadas. Agora, é uma situação interessante, vamos dizer assim. Para nós jornalistas é fascinante, né? O ajudante de ordens do presidente da República foi pedir lá o cartão, falou com a enfermeira. Isso é um fio, está se puxando o fio de uma meada. Deve ter muita emoção vindo por aí, né? No sentido de atos, né, ilícitos, eventualmente ilícitos, cometidos, né, na administração anterior. E eu concordo com o Hélio, concordo com o Joel também. Eu acho que, obviamente, tem que ser investigado, tem que ser devidamente punido. E eu acho que o presidente da República, isso vai depender um pouco do grau de coesão que essas pessoas tinham ali em torno do presidente, né? E se essa coesão vai ser mantida durante as investigações, se ele vai ser envolvido ou não formalmente nessa questão. Agora, que é muito estranho, ajudante de ordens, pegar o cartãozinho, escrever para a enfermeira, perda de tempo, corrupção, desrespeito com o país. E, Janaína, os áudios que estão sendo revelados aqui pela CNN em primeira mão, eles avançam, né? Eles já não dizem mais respeito só ao cartão de vacinação, eles dizem respeito a uma trama de golpe de Estado. Eu estava outro dia checando, até um argumento que você sempre coloca, que dessa pressão que todas essas figuras fizeram em torno das Forças Armadas para que elas cedessem a um golpe de Estado. O Ailton Barros foi me descrito por generais como um falastrão, alguém que realmente não tinha acesso à cúpula das Forças Armadas como fazia pretender. Mauro Cid não. Mauro Cid tinha. Se ele levou isso à frente e pressionou as Forças Armadas a dar um golpe de Estado, ele tinha condições de acessar as pessoas certas que, felizmente, a gente vê, o alto comando não deu, não endossou essa narrativa golpista. E Bolsonaro? Bolsonaro sabia? Endossou? Onde que a gente vai chegar nessa investigação? O que o Bolsonaro sabia, que muitos de seus apoiadores queriam que algo acontecesse, é óbvio que sabia, todo mundo sabia, né? Da mesma maneira que Lula sabe sobre o que o MST faz. Então, assim, eu até acho curioso que as pessoas fiquem, mas será que o presidente sabia? Sabia, estava nos cartazes, né? Tanto é que eu implorava para que falasse, manda esse povo embora para suas casas, que não tem como acontecer nada. Agora, esse caso aí das vacinas, né, eu acho que tem algumas ponderações a serem feitas. Eu tenho muita preocupação com as pessoas mais humildes, né, mais simples. Por exemplo, uma enfermeira que é solicitada a entregar um cartão em branco, né, por um médico que tem uma autoridade sobre a enfermeira. Então, é importante que as pessoas que nos ouvem, né, que elas entendam que
quando acontecer uma situação um pouco fora do seu contexto de trabalho, que elas tenham coragem de perguntar, mas doutor, para que é esse cartão? Por que amanhã, né, vem à tona uma situação ou, infelizmente, a pessoa que solicitou utiliza para uma finalidade que não é adequada? Essa senhora simples, trabalhadora, está envolvida numa investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Imagine o pânico que não está essa mulher. Então, é importante as pessoas compreenderem, sim, né? É crime de falsidade, muito provavelmente uso de documento falso, está previsto no Código. Apesar de muitas pessoas entenderem assim, e me paro na rua, já disse isso aqui, doutor, é prova de que o presidente não roubava, querem tentar, né, torná-lo inelegível ou prendê-lo por causa dessa história das vacinas. Isso é prova de que ele não roubava. Na casa dele não tinha mala de 52 milhões, mala de 5 milhões. Apesar de ter essa leitura, sob o ponto de vista político, é importante as pessoas que nos acompanham saberem que isso é crime sim, dá inquérito sim, dá processo sim. E, inclusive, tem muitas pessoas no Brasil respondendo ações penais por terem prestado favores para um vizinho, para um parente, pegando ponto na carteira. É mais ou menos, em termos jurídicos, né, a mesma situação. Então, eu gosto de aproveitar esses espaços para explicar para as pessoas, né, que não podem fazer essas coisas. Porque se a pessoa é humilde e vem uma autoridade, ela acha que pode. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a senhora do CID vai precisar ser ouvida. Porque existem registros de que essa senhora viajou 3 vezes para o exterior, não sei se a passeio ou tem a ver com o trabalho dela, mas ela não estava a serviço do presidente Bolsonaro. Ela viajou sozinha, inclusive para Miami. Então, essa senhora vai ter que ser ouvida, provavelmente vai ser necessário expedir ofícios para saber se ela apresentou um cartão de vacina, ver se esse cartão coincide, o cartão que ela usava de fato. Porque, de repente, a mulher foi vacinada. Porque até agora eu não ouvi alguém dizer que essa mulher foi ouvida, que essa mulher foi indagada sobre ter sido ou não vacinada. Então, são coisas assim muito básicas, com todo respeito, que eu não estou vendo serem feitas. Até para nós sabermos se o documento eventualmente falsificado foi utilizado pela beneficiária. Que ela viajou. Né? Agora, ela utilizou. Então, essas avaliações, elas precisam ser feitas, sobretudo porque tem pessoas presas. Podem estar presas por merecerem estar presas ou não, mas essas apurações mais finas, no sentido de mais detalhistas, elas precisam ser feitas. Com relação, porque, veja, pode ser que toda essa falsificação aí que está sendo levantada tenha sido feita para atender os parentes, os amigos próximos de um homem que era muito influente. Né? Pode ser. Com relação ao presidente Bolsonaro, eu insisto, esse homem batia no peito, ainda bate no peito, que não tomou vacina, que não vacinou a filha, ficou contrariado quando a esposa foi para os Estados Unidos se vacinar. Para o presidente, só fazia sentido fraudar cartão ou fraudar sistema ou esconder carteira se fosse para esconder da sua base que ele se vacinou. Porque não tem sentido. Esse homem era chefe de Estado, ele entrava em qualquer país sem precisar mostrar. Ele ia deixar de ser chefe de Estado, ele não sabia quanto tempo ficaria lá. Vai que, por algum motivo, os Estados Unidos me cobram. Está aqui o documento. Você óbvio talvez que não beneficia, conheça. É uma segurança. Para ele, a maior desmoralização para esse homem, na sua base, vai ser esse povo descobrir que esse homem se vacinou. Mas ninguém ia descobrir. Ele não achava que tinha sigilo. Por que ele colocou 100 anos de sigilo na carteira de vacinação dele? Por exemplo, para poder falsificar, viajar para o exterior. Que lógica tem isso? Então, assim, só teria alguma racionalidade do presidente entrar nessa loucura toda aí se ele se vacinou e queria esconder da sua base. Porque não tem sentido. Como é que um homem desse público, com um documento, não seria desmascarado? Eu vou discordar em 2 brevíssimos pontos, Janaína. No primeiro é esse, acho que sim, era um seguro, era uma segurança para o Bolsonaro ter um cartão de vacinação, mesmo sem ter se vacinado. Ele achava que ninguém ia descobrir, por isso ele achava que estava tudo tranquilo.
O segundo ponto que eu discordo é o seguinte, você disse que, óbvio que sabia e não tem dúvida disso. Tudo bem, saber que genericamente muitos apoiadores querem golpe, é evidente que o Bolsonaro sabia. Mas e isso em si não é crime, porque senão ele não pode existir ali. Mas a gente está falando de um grau mais alto. Será que o Bolsonaro sabia que um assessor dele, que o outro militar ali, o Elcio Franco, né, que tinha sido da saúde, depois foi da Casa Civil, que 2 membros e talvez mais membros do governo dele estavam pressionando os generais das Forças Armadas para dar um golpe de Estado, se ele tivesse esse conhecimento, que não é um apoio genérico a uma ideia de golpe, alguma coisa acontecer, não, são pessoas trabalhando junto a quem pode de fato dar um golpe de Estado para dar um golpe de Estado. Se ele sabia disso, daí é mais sério. É mais sério. É mais sério. Hélio, rapidinho, aí eu amarro para a gente seguir para o próximo assunto. Não, sim, é só dizer que eu acho que eles vão manter esses 2 presos e pressioná-los até que ele implique mais coisas relativas ao Bolsonaro. Eu acho que é essa a intenção da investigação. Tem lá o Fishing Expedition, que eu já mencionei, de sair buscando outras informações. Eu acho que tem o cerco acontecendo. E eles vão ficar presos até ter uma delação, sei lá, eu acho que são os próximos passos. Eu só queria amarrar rapidamente com alguns fatos em relação à vacinação, que é o seguinte, nós nunca vamos saber se Jair Bolsonaro se vacinou ou não. Não é possível você comprovar isso por meio de testes. Como ele já teve a doença, qualquer teste que você fala, eu já conversei com especialistas sobre isso, que você faça, ou que ele faça, eles são inconclusivos, ele tem anticorpos de quem já teve a doença, enfim, isso não dá para saber. Basta o presidente afirmar e ele vai ter a confiança da sua base. A hipótese com a qual trabalham os investigadores hoje é que o Mauro Cid tenha feito isso para dar uma segurança a Bolsonaro na hora que ele fosse viajar e se movimentar pelos Estados Unidos. Pelas regras americanas, ele precisava disso? Não. Já trouxe esse bastidor aqui. Como chefe de Estado, ele não precisava disso para entrar. Depois, ele não precisava disso para renovar o visto. Isso vai ser usado pela defesa dele, de que ele não precisava disso. Agora, a hipótese que os investigadores estão levantando é de que isso foi feito pela equipe dele como uma forma de dar segurança. Eles ficaram com receio que, por algum motivo, ele perdesse o passaporte diplomático, a famosa paranoia que envolvia o ambiente de Jair Bolsonaro.